Evangelho de Cristo. Vamos fazer a leitura de João 18. Esse evangelho é maravilhoso, com essa bela imagem aqui. Ainda tem verde, um sol gostoso que não está muito quente. Glória a Deus e aleluia. Eu já peço a você se inscreva lá na Eclésia Católica de Cristo, no YouTube. E quem é do YouTube, escreve na página do Facebook Bíblia Diária Católica Eclésia de Cristo. Católica Eclésia de Cristo. Católica, Eclésia é a igreja. Católica é a igreja que tem no mundo inteiro. E é do Senhor Jesus. Cristo é porque é do Senhor Jesus. Então vamos fazer a leitura hoje. Começa o capítulo 18 do Evangelho de João, que é uma bênção muito grande. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Possamos amá-la muito. Então está escrito assim: depois destas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Então o Senhor Jesus fez aquela oração de João 17, que é a oração que o Senhor Jesus estava fazendo por nós há quase 2000 anos atrás. E ele foi com os discípulos para esse jardim. Ok? E aqui a gente, normalmente eles falam o Jardim Getsemane, né? Mas aquele monte ali é o Monte das Oliveiras. Ele é bem grande. Então eles foram ali e falam que na torrente de Cedron. Onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Provavelmente foi naquela casa onde teve a ceia de Cristo. Depois não encontrou ninguém ali. Ele deve ter falado, porque eles foram à noite pegar o Senhor Jesus, né, para que a multidão não fosse tudo atrás, né? E que o Senhor Jesus era corajoso, mas aquele povo foi prender ele, não tinha coragem não. Não teve coragem de dia não, foi à noite. Vem conosco, Jesus. E aí o Judas sabia que o Senhor Jesus sempre ia à noite orar naquele lugar, foi para lá, com os soldados do templo e o sumo sacerdote, para prender o Senhor Jesus. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices. Pontífices é sacerdote, ok, gente? Quando você vê falar na igreja católica pontífices, são sacerdotes, ok? E os fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão buscando? A quem vocês estão buscando? Quer dizer, aqui fala quem buscais, na Bíblia fala quem buscais, mas na língua para a gente entender melhor, é quem vocês estão buscando? O senhor sabia que era ele. Mas o Senhor Jesus fazia umas perguntas para ver qual seria, que resposta que os seres humanos iam ter coragem de dar. Essa era a realidade. Responderam a Jesus. Eles responderam, né? Aquela turma que chegou ali. Responderam a Jesus de Nazaré. E o Senhor Jesus falou: sou eu. Disse-lhes também Judas, o traidor. Também Judas, o traidor, estava com eles. Aqui está entre parênteses, né? Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse sou eu,
olha o que aconteceu quando o Senhor Jesus falou, sou eu, porque aquele é como se fosse eu sou. Aqui ele se aparece como Deus, eu sou. Aqui o Pai aparece no Filho. Quando disse sou eu, recuaram e caíram por terra, porque ali eles não viram apenas um homem comum. Eles caíram por terra. Ali mesmo o Senhor Jesus podia ter derrotado eles, mas precisava cumprir tudo que cumpriu, né? Perguntou-lhes ele, pela segunda vez, o Senhor Jesus perguntou: a quem buscais? Ou quem vocês estão procurando? Disseram: a Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus falou de novo, né? Replicou Jesus: eu já vos disse que sou eu. Só que dessa segunda vez, o Senhor Jesus já fala como um homem comum. Porque eles não iam conseguir prender o Senhor Jesus nunca. O Senhor Jesus com a glória de Deus, ok? E aqui o Senhor Jesus falou como um homem comum, né? Sou eu. Se é, pois a mim que buscais, deixai estes. Falou para, deixa embora meus discípulos. Vocês estão atrás de mim, deixa eles embora. Ok? Assim se cumpriu a palavra que disse: dos que me destes, não perdi nenhum. Simão Pedro, que era sempre, queria defender o Senhor Jesus a todo custo, né? Ele achava que ele podia fazer melhor até mesmo que os anjos, né? Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhes a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Acho que por isso que eles ficaram com tanta raiva de Pedro. Depois começou a perseguir Pedro lá. Olha o que Pedro tinha feito. Ainda foi atrás. E Pedro ainda vai atrás ainda. Vamos lá. Mas Jesus disse a Pedro: enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Okay? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram, o amarraram. Okay? O cálice que o Pai me deu. Foi o Pai que deu esse cálice para o Senhor Jesus. Ele recebeu aquele cálice muito difícil. Lembra lá que fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que era a morte na cruz. Ele recebeu aquele cálice muito difícil. Porém, ele recebeu o reino. Hoje ele governa sobre só o Pai que está acima dele. Todo o universo está abaixo do governo de Cristo. E tem a noiva dele, que somos nós, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E aí o Senhor Jesus conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Então, quando eles estavam ali decidindo o que ia fazer com o Senhor Jesus, na cabeça do sacerdote eles diziam: se continuar desse jeito, os romanos vão nos atacar. Os romanos... isso aí na realidade foi uma desculpa, né, que eles estavam arrumando. Porque os romanos não tinham problema com o Senhor Jesus. E aí o sacerdote falou assim: é melhor ele morrer do que todos nós morrerem, né? Só que depois todo mundo morreu. Depois, no ano 70, todo mundo morreu, destruiu o templo e não adiantou nada. Por quê? Porque precisa ter fé, eles não tiveram fé. Não importa um homem morrer, morreu, né? Morreu, mas morreu um homem,
Mas mesmo assim, eles morreram, tudo foi destruído. Então, primeiro conduziram a Caifás, esse que falou isso, né? Que convinha que o homem morresse. Só que depois eles todos morreram. Foi destruindo até o templo. Ok? Vamos continuar. Simão Pedro seguiu Jesus e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Então que fala, Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Diz que esse outro discípulo era João. Ok? Mas esse outro discípulo era conhecido do sacerdote e entrou dentro, foi para onde o Senhor Jesus estava. E o Pedro ficou ali fora no pátio, né? Então fala assim, este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro ficou de fora, a porta. Pedro ficou fora do portão. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, olha lá, para deixar entrar Pedro. Então aquele outro discípulo falou assim, pode deixar entrar ele, já que ele estava ali para lá de fora, então deixa ele entrar. Okay? A porteira perguntou a Pedro, não é acaso também tu dos discípulos deste homem? Então foi aí que a porteira abriu, ele entrou, a porteira começou a olhar para ele. Por que a porteira não implicou com João e implicou com Pedro? Primeiro porque ia cumprir a profecia que o Senhor Jesus já tinha falado que Pedro ia negar ele. Mas Pedro era teimoso. Ok? E depois, Pedro tinha um jeitão diferente. Quando ela olhou para Pedro, ele viu que Pedro era da Galileia. A porteira perguntou a Pedro, não és acaso também tu um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo porque fazia frio e se aqueciam. Com eles estavam também Pedro de pé, aquecendo-se. Então estava meio frio no dia que o Senhor Jesus foi preso. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. O Senhor Jesus estava lá passando pela interrogação, no pátio. E ali no quintal fora tinha uma fogueira e os outros estavam ali. Ok? O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhes, falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, os religiosos. Okay? E nada falei às ocultas. Então eles começaram a interrogar o Senhor Jesus, fazer um monte de perguntas, como se eles não conhecessem o Senhor Jesus, mas eles viam o Senhor Jesus ali direto, gente. Eles viram o Senhor Jesus ali direto no templo pregando. E o Senhor Jesus falou, eu preguei publicamente, não fiz nada escondido. Ok? Mas as pessoas, quando elas querem condenar alguém inocente, elas sempre vão querer arrumar um esquema. Mas nosso amado foi porque ele ia tomar o cálice que o Pai deu. Porque se ele parasse ali, ele não ia perder a salvação. Porque ele é a salvação. Ele não ia ter esse reino, esse governo que ele tem hoje, que é tudo dele. Tem aí essa permissãozinha dos finais dos tempos, do homem da iniquidade de governar, 7 anos, sendo os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, grande e terrível, pior do que tudo que já se ouviu na terra.
Mas tudo está debaixo da permissão de Cristo. O único que está acima de Cristo é o Pai eterno. O resto está tudo abaixo. E o Pai deu poder ao Filho de julgar. E o Filho tomou o cálice. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi até o fim. E eu vos deixo aqui até a próxima. Até a próxima, na paz de Cristo. E eu vos abençoo. Abençoo com a bênção. Abençoo vocês com a bênção da paz. Com a bênção da saúde. Com a bênção da paz, da saúde, da prosperidade. Que vocês leiam o Evangelho de Cristo. Entendam o que Ele fez por vocês. Se apaixonem por Cristo. E siga a Cristo hoje e para sempre. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai, shalom.